Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa 10ª Arena Office aqui na House Decor, na Expo Revestir. Eu sou o Gumar Carvalho e estamos aqui quase que em família, né? Eu pensei um pouco disso aqui. Uma família para conversar um pouquinho sobre mudanças no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho e como é que a gente pode iluminar, digamos assim, esses novos conceitos de interação humana numa empresa. Estou aqui com a Mohana, com a Lívia e com a Thalita e vou pedir para cada uma se apresentar e falar um pouquinho do que faz. Mohana, por favor. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a Mohana Barros, eu sou arquiteta, lighting designer, sou sócia da empresa Arquidesign, que fica com sede na cidade de Recife. E atualmente também sou presidente da ASBAI, que é a Associação Brasileira da Arquitetura da Iluminação. E aí, junto com as meninas aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre luz, que eu acho que é a nossa paixão. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Lívia Berriel, eu sou arquiteta, lighting designer, sou sócia da Franco Berriel Lighting Design, um escritório que já atua aqui em São Paulo, com projetos aqui e fora, junto com meus sócios, Gilberto Franco, Juliana Vicenzi, uma equipe toda. A gente já está há 28 anos no mercado, na verdade desde quando começou com o Gilberto Franco, né? E é um escritório que atua com iluminação em vários segmentos, não só corporativo, mas corporativo é uma grande parte, uma parte bem importante do desenvolvimento de projetos luminotécnicos no nosso escritório. Então a gente vai falar um pouquinho dessa parte, fora as outras que a gente também faz, né, residencial, outros segmentos, mas o corporativo realmente é um lado que até para mim especialmente eu gosto muito e realmente brilha meus olhos quando a gente fala de iluminação corporativa. Vou passar a vez aqui para a Thalita. Olá, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Esse bate-papo inesperado aqui, né, Guma? Meu nome é Thalita Buchala, eu sou gerente comercial da Saeng Engenharia, que é uma empresa de 37 anos de mercado e atua muito forte no segmento corporativo e varejo. E, paralelo a isso, eu também sou cofundadora do Grupo Mulheres do Corporativo. É um grupo que tem um pouquinho mais de um ano. A gente tem juntado mulheres do segmento da arquitetura corporativa para bater papo, fazer networking e, quem sabe, também ajudar no desenvolvimento de novas lideranças femininas no nosso mercado. Eu não sou do segmento da iluminação mais, apesar de já ter trabalhado com isso, mas eu estou aqui para colaborar com as meninas e falar um pouquinho de ambientes corporativos também. Thalita, inesperado. O mundo todo é inesperado, tudo é inesperado hoje na nossa vida. No ambiente corporativo, o inesperado é o que é mais presente. E, fazendo uma brincadeira muito tosca, as mudanças estão acontecendo na velocidade da luz, né, no mundo corporativo. É bem tosca, né? Bem tosca. 3.000 km por segundo, né, se eu não me engano. Muito bem, eu sou de humanas, mas ainda lembro disso. Thalita, como é que você está vendo as mudanças hoje no mundo corporativo e como é que isso afeta. Aí a gente fala da iluminação também, mas de outros aspectos para você, com muitas empresas trazendo seus colaboradores de volta para o presencial, como é que vai transformar esse ambiente em algo mais agradável? Esse é um movimento que tem acontecido, né? A pandemia foi um divisor de águas realmente para esse movimento de trazer mais humanização para dentro dos ambientes de trabalho. Hoje a gente tem visto as empresas querendo trazer os seus colaboradores de volta. Durante muito tempo o trabalho híbrido foi o trabalho mais aceito, né, por conta da proximidade e de você precisar mesmo manter aquela distância. Hoje as pessoas estão voltando para o escritório, mas a gente entende que existe uma nova geração que tem mais dificuldade de fazer essa movimentação, né? De perder o tempo no trânsito, de perder uma parte do dia tendo que fazer o deslocamento para o escritório. E aí, qual que é o grande pulo do gato, né? As empresas têm que oferecer ambientes de trabalho agradáveis. E a gente tem que ter alguns plus para você poder trazer essa geração para dentro do escritório. Então, os ambientes mais humanizados, você poder oferecer espaços de copa, de descompressão, de trabalho colaborativo, e a gente tem entendido mesmo que isso é um movimento sem volta, né? Então, hoje a gente vê que os arquitetos corporativos, eles estão trabalhando os projetos de forma que você tem mesas de trabalho, mas quase 50% do espaço é ocupado também por ambientes de colaboração, né?
Então, isso é um movimento sem volta. Esse trabalho onde você senta com as pessoas e você faz trabalhos de troca, né? E você tem essa dinâmica diferenciada entre os colaboradores. Eu acho que o mercado hoje está num momento aquecido. A gente tem visto movimentação das empresas para trazer de volta os funcionários para dentro dos escritórios. Já foi divulgado, né? Acho que a empresa Amazon já destacou que ela quer 100% dos seus colaboradores trabalhando internamente de novo, só que eles hoje não têm espaço para receber todo mundo, e é um problema que muitas das empresas estão enfrentando, porque eles devolveram espaços durante o período de pandemia e no pós-pandemia, e agora estão tendo que se readequar. Então, dito isso, a arquitetura corporativa é muito importante para criar esses bons ambientes e, sem dúvida, a iluminação também, né? Eu sou uma apaixonada pela iluminação e eu acho que não existe um bom projeto sem um projeto de iluminação. Agora, para vocês, como é que a gente consegue criar um ambiente bem iluminado, que seja agradável, que gere um clima bom com o trabalho, né? Que aquela coisa mais, não digo no ar, né? E, por exemplo, que um ambiente que seja de descontração, tirando os puffs coloridos e colocando aquela pista colorida de embalos de sábado à noite para as pessoas dançarem, né, o Should Be Dance. Então, qual é o desafio de vocês hoje em termos de iluminação para poder atender todas essas demandas? Veja só, a iluminação ela evoluiu de uma forma fantástica para mexer com a nossa criatividade na hora de fazer projeto. Assim como a Lívia comentou, a minha empresa, eu junto com a Regina, que é minha sócia, a gente também atende muito o mercado corporativo e muito o mercado de construtora. E hoje as construtoras estão entendendo a importância também de fazer um projeto luminotécnico para as áreas comuns dos edifícios, não apenas no lado corporativo da coisa, né? Então, a tecnologia do LED trouxe muitas possibilidades, inclusive da gente conseguir simular através da luz a mudança do ciclo circadiano. E isso aí trazer mais estímulo para o trabalho. Então, assim, a luz correta, a luz bem calculada, com a temperatura de cor, o IRC agradável, permite que os espaços também estimulem o bom trabalho dentro das empresas, né? Então, a luz que você tem no restaurante aconchegante, que você toma um vinho num sofá agradável, não pode ser a mesma no ambiente corporativo de trabalho que você precisa produzir, né? Então, está aí a função do projeto luminotécnico e a gente ainda vê bastantes empresas de grande porte, de nomes, conhecidas no mercado, que ainda não se atentaram a um projeto de iluminação, né? Mas, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente já evoluiu muito, né? A gente, junto da associação, discute bastante isso, né? Porque eu acho que é uma luta diária de valorização do projeto luminotécnico, né? E isso que a Thalita falou está acontecendo demais. Eu acho que está tendo até um estímulo das próprias prefeituras, porque não é a questão apenas de ficar dentro do home office. Mexeu com a parte financeira do comércio local em volta das empresas, né? Então, aquela lojinha que o pessoal consumia, almoçava, no entorno dos centros empresariais também foram extremamente prejudicadas, né? Então, eu acho que a gente tem que se aproveitar da nossa criatividade como projetista, junto com os arquitetos. Hoje tem projetos maravilhosos de arquitetura, né, para cada vez projetar ambientes mais agradáveis. E eu acho que mudou não só a arquitetura, mas a iluminação também teve que se adaptar a essa nova rotina do pós-pandemia. As pessoas querem se sentir mais em casa, né? Querem ter o conforto que tiveram durante o home office também nos seus escritórios. Então, esse se sentir confortável nos espaços de trabalho, uma iluminação que seja mais flexível do que antes era, porque às vezes você está num ambiente colaborativo, às vezes você está trabalhando, fazendo uma reunião efetivamente, então a luz precisa se adaptar a diferentes situações no mesmo espaço. Às vezes é uma pessoa que está trabalhando ali, às vezes é outra, então de repente se adaptar também a diferentes preferências pessoais de quantidade de luz, enfim, de intensidade ou de cor. Então a luz hoje te permite fazer esses ajustes e ter essa flexibilidade, o que é bastante importante para essa nova forma de trabalhar, né?
E fora que a gente hoje tem essa coisa de ter o escritório, o presencial, como uma experiência. Então, de você não mais iluminar, por atender uma norma, mas para atrair as pessoas àquele espaço, para a pessoa ter vontade de trabalhar presencialmente, para a pessoa se sentir estimulada àquele ambiente de trabalho. Então, hoje em dia tem muitas variáveis, muitos guias que precisam você seguir para ter um bom projeto de iluminação. Muitas vezes ele precisa ser mais instagramável, ele precisa chamar atenção, mas ao mesmo tempo ele tem que atender ali o conforto do usuário, ele tem que atender norma também, ele tem que atender certificações, ele tem que muitas vezes, certificações de sustentabilidade, atender budget corporativo, a gente sabe o prazo, o ritmo que é. Então hoje a gente tem muitas limitações, muitos guias, mas ainda assim a gente tem que fazer um projeto atrativo, flexível e que seja interessante e confortável para qualquer tipo de usuário. Qualquer tipo de pessoa e todas as suas diferenças, elas têm que ser respeitadas dentro de um projeto de iluminação também, assim como a arquitetura. Lembrando que nem sempre a iluminação de casa é boa para você trabalhar, né? Sim. Também tem isso, né? Às vezes a gente acha que, legal, trabalhar de casa, mas às vezes você tem mais desconforto em casa do que conforto, né? Talvez... Eu acho que tem muito mais desconforto, né? O ambiente de trabalho ele é criado de forma a atender todas as normas técnicas, normas de ergonomia, inclusive de iluminação. Você tem uma necessidade de uma quantidade de luz na plataforma de trabalho. E provavelmente dentro de casa você não consegue ter isso mensurado de forma fina, né? Então eu tenho certeza absoluta que dentro de casa a gente não tem o mesmo conforto que a gente tem dentro do escritório. Isso explica muita coisa porque que minha esposa quer que eu saia de casa às vezes. Eu não sei por quê. Em relação à tecnologia, como é que a tecnologia está ajudando vocês a iluminarem as empresas pelo Brasil afora? A tecnologia, eu acho que está ajudando a gente maravilhosamente. Em cada feira que a gente viaja, frequenta aqui ou seja fora do Brasil, cada dia evolui mais, é mais fácil, é mais amigável, é mais disponível. Eu acho que hoje em dia a gente pode dizer que isso está mais disponível para qualquer pessoa, entendeu? Então, assim, no início, há uns 20 anos atrás, falar em controle de iluminação era uma coisa muito complexa, né? Então, a gente precisava ter grandes empresas ao nosso lado para controlar a iluminação, principalmente de ambientes corporativos. Então, realmente era muito complexo. Hoje a gente tem Alexa, hoje tem um celular, um aplicativo, alguma coisa digital, um impulsionador de parede muito simples. Então, isso permitiu que a gente até utilize da tecnologia da luz dentro de pequenos apartamentos ou grandes ambientes, entendeu? Então, eu acho que o avanço tecnológico da iluminação, junto com o LED, foi bastante para esse lado, né? Pelo fato do LED ser um componente eletrônico, facilitou muito isso. Na era de a Lívia também já está há bastante tempo com a iluminação como eu estou, então a gente é da era da lâmpada, né? Então, assim, na era da lâmpada a gente era muito limitado, né? Então, hoje eu acho que a gente enlouquece um pouco os fabricantes, porque o mundo da gente é o que a gente quiser fazer, né? Então, o LED permite essa possibilidade até de designers de luminárias diferentes, né? Então, acho que a tecnologia e o LED trouxe um avanço muito grande no mercado de iluminação. Lívia, para você. Não, é exatamente isso. A evolução do LED foi assustadora, até se eu for falar em uma palavra em 10 anos, vai. Eu fiz mestrado de iluminação em 2005, ainda não existia tudo que a gente está falando, hoje a gente está quase 20 anos, né, que eu comecei a pensar em projetos de iluminação. Então, mudou drasticamente todas as ferramentas que a gente tem hoje para projetar. Os pincéis agora estão bem variados, em bastante formato. Enfim, hoje a gente tem muitas possibilidades e graças a essa evolução da tecnologia. E realmente, cada feira que a gente vê uma coisa nova que permite uma solução nova para um projeto novo. Então, isso tudo é muito dinâmico e graças à tecnologia, realmente, não tenho o que falar. Nossa, eu lembro da luz Mercúrio, que tinha que esquentar, né, para poder clarear. E aí, quando faltava energia em casa, se não tinha vela, tinha um lampião de gás.
né, que era um supra-sumo da iluminação na época. E nos campos de futebol, que se desse um apagão, tinha que esperar 15 minutos esfriar a lâmpada para reacender, né? Então... É verdade. Para criar mais... É o inesperado que deixa o jogo mais interessante. A gente está chegando no final e eu queria que cada uma colocasse um pouquinho da sua... Vamos fazer sessão Mindinac, entendeu? Assim, o que vocês estão imaginando do futuro, no caso da Lívia, do ambiente corporativo e de vocês, como é que vocês veem o ambiente corporativo na ótica, falando de luz, né? De vocês. Olha, o ambiente corporativo, eu acho que assim, a gente já falou um pouco do que vai ser, que eu acho que já é um pouco do que está acontecendo já em muitas das empresas. Eu acho que assim, cada dia menos portas e salas de divisões, né? Ambientes humanizados, a gente hoje já vê muita vegetação dentro do ambiente corporativo e áreas de interação muito grande, né? Então assim, a Lívia falou um pouco isso, fazer com que as pessoas gostem de trabalhar naqueles espaços, né? Então assim, isso é um conjunto não apenas da iluminação, mas de arquitetura, da construção do espaço como um todo, de uma forma colaborativa com vários profissionais. Então, assim, a tendência é cada dia a gente trazer mais humanidade para os espaços, né, corporativos. Eu acho que os escritórios cada vez mais vão ser pontos de encontro de diferentes pessoas. Então, em termos de iluminação, o principal, eu imagino que no futuro vai acontecer, é permitir cada vez mais essa personalização da iluminação. A pessoa cada vez mais conseguir adaptar o seu espaço de trabalho ou aquela situação que ele está vivendo à melhor situação de iluminação para ele. Então, ajustar intensidade, temperatura de cor. Então, essa personalização, o se sentir confortável dentro daquele espaço, eu acho que é o futuro da iluminação, dentro do espaço corporativo. Eu acho que está muito nessa linha da flexibilidade, da personalização, que é o humano, né? O lado humano que a gente está comentando aqui. Eu acho que a Mohana e a Lívia resumiram bem. Eu acho que existe hoje um cuidado muito grande com o indivíduo, com o profissional. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de visitar a Neocon, que é uma feira do segmento corporativo, e o que a gente pôde perceber lá é realmente essa tendência para que as pessoas façam troca, como a Lívia falou. Então, numa outra feira que eu fui em 2004, né, já entregando um pouquinho da idade, na época o grande lançamento eram as mesas com regulagem de altura. Isso daí era um must na época. Na feira do ano passado, 20 anos depois, a gente entende que a estação de trabalho já não é mais o que brilha dentro do escritório. São os espaços colaborativos. E aí você tem diversos tipos de interação de colaboração. Então você tem mesas para você discutir projeto, você tem cadeiras baixas para você fazer rodas de conversa. Eu acho que a troca, essa questão de você poder compartilhar ideias com outras pessoas é o que está ditando a moda do futuro da arquitetura corporativa. Lívia, Mohana, Thalita, muito obrigado por terem jogado luz nas virtudes da iluminação. Foi ruim, não foi? Jogar luz. Mas vamos terminar de uma forma mais, digamos, mais clássica. Falando em virtude, falando em luz, eu lembro do filósofo grego Diógenes, que ficava andando pelas ruas da Grécia procurando o homem ideal, procurando as virtudes do homem. Que Diógenes sirva de exemplo nessa caminhada de todos nós em busca de um ambiente de trabalho melhor. Até mais. Cavalete, há 50 anos, como suporte para suas conquistas.